Boa noite, pessoal. Vamos chegar, que agora nós estamos começando mais um Papo com a Paty. Chega aí que o assunto é bom. E hoje é só com a Paty mesmo. Vamos entrando, que hoje nós vamos falar sobre um assunto que ninguém nunca passou. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas vezes é tabu para muita gente. Vai chegando, porque hoje nós vamos falar daquelas comprinhas. Quem nunca, hein? Quem nunca? Boa noite, Vânia. Boa noite, Tânia. Muita gente boa chegando por aí. Quem nunca sentiu vontade de fazer aquelas comprinhas? As comprinhas, elas não são os problemas, propriamente dito. Mas hoje nós vamos falar de um problema um pouquinho mais extenso, que é a compulsão por compras. Boa noite, Gleibe. Boa noite, Delma. Sejam muito bem-vindos. Andréa, bem-vinda. E hoje nesse Papo com a Paty, e hoje é só com a Paty e com vocês, por favor, não me deixem só. Podem escrever, que eu adoro comentário, adoro coraçãozinho, põe o dedo no aviãozinho, chama o pessoal, que a conversa aqui hoje vai ser boa, porque o assunto é tenso. Compulsão por compras. Quem nunca teve um cartãozinho de crédito na mão e fala, vou me divertir, não é verdade? E aí nesse vou me divertir, como é que a gente lida com esse negócio de compulsão por compras? E aí vai ter alguém que vai digitar aí pra mim, mas eu vou ser mais rápido do que os dedinhos de vocês digitando. Paty, como é que a gente vai ter compulsão por compras na quarentena? Meu amor, o correio não tá conseguindo entregar a quantidade de compras online que estão acontecendo, porque não duvide, o prazer das compras ele não é só pessoalmente. O prazer das compras também acontece na compra online. E aí é que mora o perigo, porque se fosse só a compra pessoalmente, o que a gente fazia? Fulano me segura e não me deixa sair, porque senão eu vou fazer besteira. E aí eu vou comprar, e eu não quero comprar, então você me ajude, você confia num amigo, e aí você tenta, como diz, não cair em tentação, não é verdade? Deixa eu ver se eu coloco aqui para não perder os comentários de vocês. E nesse não cair em tentação, muitas vezes o que nós fazemos? Compramos escondido. Então, essa questão de compras, ela é um tabu e nós precisamos falar desse assunto. Porque a internet está bombando, é verdade, Andréia. Está bombando, mas está bombando muito. Inclusive o pessoal está louco nos correios. Eletrodoméstico nunca se vendeu tanto. Aí você fala, Paty, mas é porque a gente precisa. Vamos pensar, precisa mesmo? Porque quando você não estava em casa, agora você precisa? Quando você ficava em casa, era a faxineira que fazia a faxina, você não precisava de um bocado de eletrodoméstico. Agora que você precisa? Será que você não está tentando tapar algum buraco? Você não está com alguma outra falta? Alguma outra coisa que você está tentando suprir no lugar dessas compras? Então a compulsão por compras, ela é muito comum ter uma outra razão que a pessoa nem imagina o que seja. Já tratei algumas pessoas com isso. Eu já tratei uma pessoa, por exemplo, que ela chegava a estourar cartão de crédito, assim, com limites bem altos. E com compras, geralmente, com coisas que você não precisa. Mas vamos papear sobre isso. Eu fiz um roteirinho aqui pra gente conversar, para que a gente consiga desenvolver um raciocínio legal. Chama lá o pessoal e vamos conversar, porque tem muita gente que tem problemas relacionados a isso. Vamos lá. Esse desequilíbrio por compras, essa questão de querer comprar demais, essas compras compulsivas, ela é um problema psiquiátrico. Isso é fato. Paty, mas tem lá no manual de doenças psiquiátricas? Tem. Ele está junto dos transtornos obsessivos compulsivos. Uma das compulsões é comprar. E eu estava fazendo alguns levantamentos para a gente conversar sobre isso e eu fiquei assustada com os dados que eu peguei. Olha só, só esse desequilíbrio do pessoal que compra compulsivamente, ou seja, compra sem necessitar, sem critério nenhum, sabe? Muitas vezes ele tem um limite no cartão, mas ele não tem o dinheiro propriamente dito para pagar a fatura do cartão. E só isso movimenta na economia norte-americana 4 bilhões
de dólares. Vocês têm noção do que é isso? 4 bilhões de dólares da economia norte-americana é por compras compulsivas. São 4 bilhões de dólares rodando na economia por doença. Porque isso é uma doença séria. Muitas vezes nós tentamos preencher vazios emocionais comprando objetos que não precisamos, objetos que nunca vamos usar, e esses objetos não suprem esse vazio. E aí é que mora o perigo, porque quando um objeto que você compra, o desejo de poder, o desejo de possuir esse objeto, ele não preenche esse vazio, o que é que você faz? Você vai atrás de outro objeto, e outro, e outro, e outro, e muitas vezes, e eu tenho pessoas que eu trato que são assim, que falam assim, Paty, eu fui olhar o meu armário, e eu tenho coisas lá que eu comprei, eu nunca tirei da caixa. Está com a etiqueta. E aí você para e pensa, precisava comprar? Muitas vezes não precisava. Mas a pessoa foi lá e comprou. E ela comprou por um impulso. O que é esse impulso? É justamente o transtorno. Mas vamos conversar um pouquinho mais por isso. Vocês sabem como é que chama esse desejo, essa compulsão por compras? O nome disso é oniomania. E a pessoa que tem oniomania, que é essa compra compulsiva, ela sai comprando sem critério nenhum. Mas como é que a gente determina, sabe? Quando é que uma pessoa tem compulsão por compras ou quando ela não tem compulsão por compras, né? A pessoa, primeiro que ela começa a comprar sem critérios, ela entra num descontrole financeiro muito grande. E muitas vezes ela não percebe, ela começa a pegar dinheiro emprestado para fazer compras de coisas que ela não tem a menor necessidade. E o vazio existencial, ele continua. Paty, mas como que isso pode começar? Né? A gente sempre fica perguntando, de onde vem isso? Muitas vezes isso pode vir, né? Pós-trauma, pode ser um comportamento social. A pessoa ela aprendeu a viver daquele jeito. Vocês já viram, às vezes a gente fala assim, poxa, do jeito que alguém está criando fulaninho, né? Alguma criança, essa criança não vai dar valor no que tem. E ela sempre vai buscar preencher. Como é que faz isso desde a infância? É simples. Passou uma frustração, o pai ou a mãe vai lá e faz o quê? Compra um brinquedo. Pega alguma coisa e entrega na mão da criança para suprir aquela falta. Neste momento, eu estou formando uma pessoa que vai buscar preencher os seus vazios emocionais, as suas frustrações com objetos. E no momento em que ela buscar preencher as suas frustrações com objetos, aí o problema começa a acontecer. Por quê? Porque a criança ela não aprende desde pequenininha a valorizar, a entender que os presentes, que as coisas que nós recebemos, né, que as coisas que nós desejamos, elas precisam ser merecidas. E outra, a gente tem que ter um sentido de utilidade. Quem nunca comprou coisas sem precisar? Muitos de nós fazemos isso. Então, assim, é muito importante que estejamos atentos a isso. E a criança, quando ela começa a não valorizar, toda vez que ela vai na loja de brinquedo, ela quer comprar. Às vezes vai na loja de brinquedo para comprar um brinquedo para o coleguinha. Tem que comprar para o filho também. Ou se não, passou na loja de brinquedo, eu quero. Aí vai e compra também. E aí você não está educando, você está deseducando. Você está ajudando aquela criança a ter prazer a partir, sabe, da compra, a partir do possuir. Porque o possuir, ele traz prazer. É engraçado a gente observar que essa questão das compras compulsivas, elas acontecem, na maioria das vezes, em mulheres. E essa maioria das vezes, gente, é entre 80% e 94%. E isso eu estou dizendo de 80% a 94%, porque vai variar de país para país. Mas em sua maioria, as mulheres são as compradoras compulsivas. Por quê?
Porque as mulheres, elas já têm aí a questão da flutuação hormonal. Ela já tem as dificuldades básicas, né, do ser mulher, da estrógeno, progesterona, todos esses hormônios, quando eles começam a flutuar dentro do organismo, elas trazem transtornos de humor. E esses transtornos de humor, eles vão buscar liberações de coisas que dão prazer. Algumas pessoas, elas vão buscar fazer essa liberação de serotonina, por exemplo, com alimentação. Então a pessoa vai buscar suprir comendo doces, comendo carboidratos e outros alimentos, ou bebendo. Muitas pessoas passam a beber, né, para buscar um prazer, um conforto. Mas algumas pessoas buscam nas compras. E a liberação do possuir, ela é muito parecida. Você quer ver? Uma vez eu estava tratando uma pessoa e ele falou assim para mim: Paty, é muito interessante quando eu tenho compulsão, ele tem compulsão alimentar. E ele fala assim, a gente fazia tratos e ele ia obedecendo. Aí ele falava assim, só não me pede para jogar meus chocolates fora. Por quê? Porque eu tenho que possuir o chocolate. Então ele tinha a compulsão ligada ao ter. Aquilo dava uma sensação para ele de segurança, assim como no caso das compras. Então, você compra, você possui e muitas vezes você nem usa o objeto, você não valoriza. E aí você começa e tem dificuldade de doar. Aí você começa a acumular. E aí a gente tem que entender que o prazer de possuir estes objetos, por exemplo, ele é muito semelhante ao prazer, por exemplo, sexual. Então, tem muitas mulheres que, por não ter muito prazer, elas trocam, muitas vezes, por prazer de comprar, de consumir. Vamos ver a experiência do Gleibe, que está trazendo aqui pra gente. Tive uma pessoa em uma sala de formação de coaching, que ela tomou consciência que era compulsiva por sapatos. Tinha mais de 80 pares de sapato de marca, segundo ela, 43 pares nunca chegou a usar. E isso causava extrema dor. Gente, as pessoas que procuram, por exemplo, esse consumo, Gleibe, eu tive uma experiência muito parecida, foi nesse final de semana passado agora. Eu estava dando uma aula e a gente estava falando exatamente desses recalques. A pessoa ela passa alguma coisa e lá na frente ela tenta fazer uma compensação. E é uma compensação que essa pessoa está fazendo através da compra de sapatos, por exemplo. E aí eu falei assim, na compensação, a pessoa ela era criança e ela não tinha sapatos, ela queria muito ter sapatos. No dia que ela conseguiu ter um dinheirinho, ela tinha poder de compra, ela saiu comprando sapatos. E uma pessoa na sala começou a chorar. Na sala virtual. Ela começou a chorar, ela falou, eu sou assim. Aconteceu exatamente isso, essa identificação. E ela falou, eu não percebo que isso me traz um sofrimento enorme. Sabe por quê? Eu compro sapatos que eu não posso usar, porque eu tenho dores nos pés e eu me puno comprando sapatos que eu não posso usar. E as pessoas compram coisas que nem servem para ela. Por quê? Pelo prazer de comprar. Teve uma vez uma pessoa que eu atendi que ela comprava tudo que ela via na frente, mas tinha duas coisas que ela comprava muito. Uma era brinquedos para a filha que não tinha nem um ano, e ela comprava brinquedos, gente, que ela enchia o porta-malas. E joias. Só que joias são caras. E a pessoa ela comprava, e depois ficava cheia de dívida, pedia dinheiro emprestado, e as pessoas emprestavam, porque era uma pessoa que ganhava muito bem. E ela nunca passava essa questão. Por quê? Porque ela tinha problema de distúrbio alimentar e ela fez uma bariátrica. Quando ela fez a bariátrica, ela trocou a compulsão alimentar pela compulsão por compras. Por quê? Porque a sensação de recompensa era muito próxima, era muito parecida. Então, assim, as compulsões, de forma geral, elas trazem um prazer, sabe, para tapar um buraco. Alguma coisa, alguma falta, alguma rejeição, alguma perda, algum trauma. Tudo isso tá na pessoa. E aí quando ela pega aquilo, ela sente um prazer imediato. O problema é que logo depois, pouco tempo depois, ela entra no luto. Por quê? Porque o ter aquilo já não faz o menor sentido para ela.
E aí ela sente culpa por ter comprado. Paty, isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério. Porque a gente começa a pensar assim, então como que eu vou lidar com isso? Porque quem é que não compra coisas e às vezes fala, nossa, eu comprei um negócio, eu até esqueci. Quem nunca, gente? Quem é que não fala assim, eu tô com a cabeça muito cheia e tal, eu vou dar uma volta. Gente, dar a volta com cartão de crédito não é uma coisa legal se a pessoa não tem controle. Não tem dar volta, sabe? Se a pessoa ela não tem nenhum tipo de controle, o que é legal? Poxa, então, peraí, eu vou pedir ajuda para alguém, eu não vou dar voltinha em shopping. Se eu vou dar volta, eu vou dar volta no parque. Eu não vou dar volta no shopping, porque se eu vou dar volta no shopping, eu vou comprar. E aí a gente se depara com outro problema que eu abordei no iniciozinho da live. E as lojas virtuais. Como é que a gente tira isso? Muita gente que está na quarentena, por exemplo, que está nesse isolamento social, está com vazio, está com um emocional abalado. O que elas fazem? Corre para as compras online. Por quê? Porque é o desejo de comprar. Tem gente que fica 3 horas no site de roupa, de sapato. Nem precisa de roupa e sapato diferente agora, gente. Não pode nem sair. E aí fica lá, escolhe, vai, volta e tudo mais, até conseguir possuir. E quando ela possui aquele objeto, ela fica ansiosa esperando chegar. Eu falo que na compra online ainda tem um delay, né? Que é o período do prazo de entrega. A hora que a pessoa chega, ela abriu aquilo, ela cai a ficha de que ela nem vai poder usar. E aí, quando isso acontece, ela cai na frustração. E aí ela volta para a loja online de novo. Ou para aquela ou para outra. E isso é muito sério. Por quê? Porque a gente vai percebendo sintomas, sabe, de adoecimentos que precisam ser tratados com muito cuidado, com muito carinho. E a gente pergunta, quais são os sintomas de alguém que tem compulsão por compras? Ou oniomania, que chama. Oniomania é a compulsão por compras. E aí a gente pensa, como é que são esses sintomas? Primeiro deles, descontrole financeiro durante as compras. 3% dos brasileiros tem isso. Faz a conta aí, Gleibe. 3% dos brasileiros, nós somos 210 milhões. Quantos brasileiros, aproximadamente, têm descontrole com compras? Pessoas que compram coisas que nunca vão usar, que nem cabem no seu orçamento e que trazem profundo sofrimento. Então, o descontrole diante das compras, ele já é responsável, ele já começa a ligar o alerta de que a pessoa pode ter problemas com compras compulsivas. Uma outra, comprar escondido. Quando você começa a comprar escondido, você começa a pensar, meu Deus, por que eu estou comprando isso aqui escondido? É igual comer doce escondido. Tem gente que come doce escondido. Ela tem uma certa compulsão e ela não percebe. Então, assim, 6,3 milhões de brasileiros. Obrigada, Gleibe, pela conta. 6,3 milhões de brasileiros têm descontrole financeiro na hora de comprar. Compra por impulso. Não tem compra consciente. Gente, é um volume muito grande. E isso aumenta em quem tem mais poder aquisitivo. Quando eu digo mais poder aquisitivo, é porque é o seguinte, a pessoa que ganha o salário mínimo, às vezes ela faz gastos que não pode. Mas quando a pessoa ela ganha um pouquinho a mais, ela tem uma gordurinha no orçamento, aí ela gasta mais. O problema é que ela gasta mais e faz dívida. E isso é muito sério. E aí a gente pensa assim, pelo amor de Deus, comprar escondido. Como é que você compra escondido? Então a pessoa compra escondido, essa moça que eu tinha citado, que eu atendi uma vez, ela comprava brinquedos escondidos e deixava no porta-malas. Aí todo dia ela tirava um brinquedo do porta-malas para dar para a filha. E aí a filha, com 1 ano de idade, não entendia nada. E a menina com um quarto entulhado de brinquedos que ela não conseguia brincar ainda, com 1 ano. Aí fez uma festa de aniversário top e ganhou mais um tanto de brinquedo. E ela não parava de comprar brinquedos. Por quê? Porque eram brinquedos para ela não comprava para a filha. Ela comprava boneca de colecionador. Isso trazia muito sofrimento. Então, acontece isso, ela comprava escondido. A pessoa, ela compra escondido e ela guarda. Ela enfia lá dentro do armário
e ela não deixa ninguém ver, até o ponto que muitas vezes ela mesma esquece que comprou. Por quê? Porque o desejo era o possuir. Não era aquele objeto que ela precisava de fato. Uma outra coisa, um desejo insaciável ligado ao consumo. A pessoa está frustrada ou acontece qualquer coisa, ela precisa sair e gastar alguma coisa. E ela faz isso de uma forma que aquilo dá uma gastura. Gastura é um termo extremamente goiano, gente. Ela sente uma consumição, assim, uma comichão, alguma coisa, sabe? Uma ansiedade em que ela precisa sair para comprar alguma coisa. E a hora que ela compra, ela sossega. Pode ser uma coisa mínima, mas a hora que ela compra, vem um sistema de recompensa no organismo, químico, e libera e ela calma. E neste momento que existe essa liberação, ela acalma e ela fica bem ali um tempinho até vir de novo. Paty, do jeito que você está falando, é igual uma droga. É igual uma droga. E aí eu digo para vocês, é uma droga. É uma droga porque faz um sistema de recompensa químico. E aí, quando a pessoa está tratando disso, igualmente ela passa, por exemplo, por um momento de síndrome de abstinência. Tem gente que acha que é loucura isso, gente, mas não é. Quando a gente está tratando as pessoas, a gente vê o sofrimento, mas é um sofrimento, gente, perceptível. Então, a ansiedade e transtornos de humor, quando ela não consome, são muito grandes. A pessoa fica ansiosa, irritada, e aí se ela consegue comprar alguma coisa, a irritação passa. Então, em que ela viciou? Foi na compra? Não, foi na liberação química que é feito dentro do organismo dela, de dopamina, de noradrenalina, de serotonina, e aquilo vem... é como um orgasmo. A pessoa ela tem um orgasmo por fazer compras. Paty, que coisa estranha. É verdade. Porque ela tem uma liberação química viciante, que gera extremo prazer. E nesse momento, ela quer mais aquilo. Por quê? Porque a vida está desagradável. Se não tivesse alguma coisa desagradável na vida dela, ela não ficaria atrás disso. Pessoal, pode deixar pergunta, pode deixar comentário, chama os colegas, dá joinha, e pra gente continuar o papo aqui, que ainda tem algumas coisas para eu falar sobre esse assunto, que eu acho que são muito interessantes. Se tiverem experiências, coloca pra gente, para compartilhar, pro papo ser legal. Então, vamos lá. Ela aumenta o desejo, o aumento do desejo de comprar ao sentir-se sob estresse ou sob pressão. Então eu passo qualquer estresse, sei lá, no trabalho aconteceu alguma coisa, eu fiquei extremamente chateada. Ou eu fui cobrada, ou passei alguma frustração em casa, qualquer coisa. E aí a pessoa, não, eu preciso sair, eu preciso dar uma volta, e volta com alguma coisa na mão. E isso é muito complicado. Porque ela começa a voltar com coisas que ela não tem a menor utilidade. Presentinho, quando você fala, tem que dar um presente para fulano, não comprei nada. Não, eu tenho aqui. Então ela sempre tem. Ela sempre tem porque ela sempre compra, e compra sem precisar. Aí se você perguntar, ela sempre vai dar uma desculpa para falar, não, eu comprei para quando precisar. Gente, e a gente não tô apontando o dedo para essas pessoas e julgando, não. Porque em alguns momentos da vida nós podemos passar por isso. E quando a gente identifica, é a hora de você ligar o alerta e falar, poxa, a coisa não tá legal. Se a coisa não tá legal, eu preciso pedir ajuda. E aí a gente tem que entender, sabe, que a gente, quando a gente passa por alguma coisa e precisa de uma recompensa, é como se a gente tivesse com um transtorno obsessivo compulsivo. Então eu preciso a qualquer custo, como uma pessoa que precisa fumar quando ela está muito ansiosa, ela precisa de alguma coisa que o acalme. O trago da pessoa que vai fumar acalma, e da pessoa que vai comprar, o desejo de possuir, de controle, de juntar, ele também acalma. E isso é muito importante. Então, a pessoa, ela pode ter um transtorno afetivo bipolar. Paty, isso pode vir atrelados a outros transtornos? Claro que pode. Muitas vezes vem atrelado a uma depressão, a um transtorno bipolar e um transtorno de ansiedade generalizada, uma TAG.
Então, quando você tá muito ansioso, você busca algo que possa te acalmar. Fumar, Vânia, é uma das coisas. Fumar é uma das coisas. Comer é outra coisa. E comprar é outra coisa. São somente tipos de compulsões diferentes. E esses tipos de compulsões diferentes trarão recompensas diferentes. E neste momento das recompensas, você fica buscando sempre aquela coisa para que ela te traga esse benefício. Porque você não consegue largar daquilo. Então é muito complicado mesmo, é muito delicado. A sensação de frustração e fracasso após a efetivação de uma compra. Então a gente entra num binômio que a gente chama assim, ó, é o prazer versus o luto. Por quê? Porque eu tenho o prazer de possuir, tenho o prazer de escolher, eu tenho o prazer de comprar e depois quando eu me vejo com aquele objeto na mão, muitas vezes com a conta do cartão de crédito aumentada ou gastando um dinheiro que eu não deveria, às vezes é da poupança de um filho, é de qualquer outra situação, aí vem o luto, vem aquela sensação de frustração, de não ter resistido. E isso é muito ruim. Isso traz, sabe, uma frustração tão grande que muitas vezes, neste momento, a pessoa pode chegar à automutilação ou tentativa de extermínio, de autoextermínio. Paty, mas um negócio grave desse tanto é o arrependimento de possuir o objeto e ele não te dar mais aquele prazer é o luto. Então, Vânia, só para contextualizar o que você colocou, por exemplo, do cigarro, e aí eu contextualizo para todo mundo. Quando eu, por exemplo, fumo um cigarro e ele não me acalma, aquilo me traz luto. Por quê? Porque ele não cumpriu a função dele. E aí eu preciso de outro, porque eu não consigo ficar com a sensação do luto em torno daquilo. Então eu sempre vou buscar mais um. Assim é com a compra. Então sempre que eu venho com esse binômio de eu possuir prazer, eu possuo, no momento que eu estou com ele em casa e ele não me traz utilidade, eu reflito um pouquinho, aquilo não serve para nada para mim, vem o luto. Vem o luto porque aquilo não preencheu. Assim como eu tomei alguma coisa, não me preencheu, luto. Entende isso? E é importante a gente entender, porque a gente nega, a gente fala que precisa daquela coisa, a gente passa por todas aquelas fases do luto. Paty, a homeopatia ou a psicanálise pode ajudar? É isso que eu vou falar agora, é um ciclo horroroso. Gleibe, é isso que eu vou falar agora, porque assim, o que é que pode ajudar? Porque a gente enfatizar o problema, é horrível. Mas aí é a hora que nós vamos entrar com as abordagens que nós podemos fazer para ajudar as pessoas que estão passando por isso. É um ciclo horroroso, Vânia. E é um ciclo horroroso que as pessoas passam em todas as compulsões. Vânia, aí é que tá. Eu até queria... Foi bom você ter colocado essa palavra, autossabotagem. É autossabotagem quando a pessoa faz isso, tem uma consciência / inconsciência, mas a pessoa ela faz isso podendo evitar. Quando eu estou falando de compulsão, a pessoa ela não consegue evitar. Então a gente não pode apontar o dedo e falar que é uma autossabotagem, entendeu? Nós não podemos crucificar a pessoa que ela tem uma compulsão, porque ela tem um distúrbio, ela tem um desequilíbrio, e isso necessita ser tratado e tratado adequadamente. Paty, como é que se trata isso adequadamente? Aí sim, nós precisamos fazer terapia, nós precisamos fazer análise. Então você pode fazer análise na psicanálise ou você pode fazer terapia com o pessoal da psicologia. E isso é necessário, porque a principal coisa que a gente tem que identificar, o que causou esse vazio? O que trouxe esse ciclo? Qual é a emoção que você quer preencher? Muitas vezes na base desse transtorno tá um abandono. E aí quando você identifica que é o abandono e você consegue ir lá ressignificar isso, Babi, entender isso, e aí a gente começa a entrar com medicamentos, por exemplo, homeopáticos, ou florais, ou até mesmo psiquiátricos, dependendo do nível, nós conseguimos baixar esse nível de ansiedade e nós conseguimos
ajudar a pessoa a tapar esse buraco com as suas próprias habilidades. E aí eu saio do ciclo, Vânia. Eu não tento substituir o ciclo. O ciclo ele não é para ser substituído, ele é para ser rompido. Eu não preciso mais disso. A partir do momento que uma pessoa sente o abandono e de repente ela entende que não existe abandono, que ninguém é vítima e ninguém é algoz, que nós somos copartícices e corresponsáveis por tudo que nos acontece, nós saímos do ciclo. Nós deixamos de ser vítimas e passamos a ser autores da própria vida. E quando nós passamos a ser autores da própria vida, nós não precisamos nos preencher com coisas externas. Então, é um processo, não é? Ah, nossa, no estalar de dedos, você vai lá, faz terapia, toma homeopatia e fica jóia. Não. Aí é que mora o perigo. Nós temos que entender que nós vamos fazer um processo. É um percurso que você vai fazer, sabe? De autoconhecimento, de automelhoramento e aí sim, abandonar ciclos viciosos que te adoecem. E esses ciclos viciosos que te adoecem são ciclos tão perigosos, sabe? Que se você não tomar uma providência para fazer este processo, ele pode te levar até a morte. De tanta dor que ele traz. Então, quando você vai atrás, por exemplo, da homeopatia, você vai tratar de dentro para fora. A primeira coisa que nós vamos tratar, algumas pessoas assistiram aí as lives sobre homeopatia e ficaram muito encantadas com a questão dos miasmas, né? E quando a gente falou lá dos miasmas, nós falamos desta questão da pessoa que junta, da pessoa que quer controlar tudo e controlar todos. Esta é a base do miasma, por exemplo, que está envolvido num transtorno de compulsão, seja ele qual for. Por quê? Porque se eu quero possuir, eu quero ter controle. E de repente você começa a tomar as medicações homeopáticas, vai fazendo seu processo de análise e começa a entender que você não tem o controle sobre nada e sobre ninguém, que você acha que tem. E você entende também que você não precisa controlar nada. Na verdade, você precisa ter uma cabeça tranquila e entender que o seu comprometimento não é com o livramento como você colocou, sabe? O seu comprometimento, ele é com o processo. Paty, mas como assim? Eu não vou ficar comprometido em ficar bem? Eu não vou ficar comprometido com a minha própria cura, entre aspas? Claro que vai. Mas nós não podemos colocar que você só estará bem quando você chegar lá no final do processo. Porque se eu fizer isso, eu desmereço todo o trabalho que é feito ao longo do tempo. Todo o trabalho que acontece ao longo do tempo, que é extremamente importante e que é ele que é valoroso. Sabe por quê? Vamos supor que hoje você consiga se livrar da questão das compras. Mas amanhã você passa uma outra frustração, uma outra perda ou, sei lá, por exemplo, um abandono, um relacionamento que não deu certo, e aí você vai e migra para outra compulsão, seja ela qual for, tá? E não é um julgamento, por quê? Porque as pessoas elas vão arrumar formas de diminuir a sua dor, e isso é absolutamente natural. E aí, quando você faz isso, você vai cair numa outra compulsão. O negócio é, quando o processo ele é bem feito, quando você começar a cair numa outra compulsão, você mesmo vai perceber, vai ligar o alerta e você já sabe o caminho para sair. Por isso o processo de análise ele tem que ser feito. Para você não sair tamponando outras dores com coisas que não fazem a menor diferença. Então assim, Paty, mas é fácil fazer esse processo de análise? Claro que não. Você acha, quem aqui assume, por exemplo, que faz determinada coisa, sabe, que compra alguma coisa, que come escondido, que esconde comprinhas, que esconde os seus desejos, que esconde as suas coisas que tamponam o seu emocional, que você muitas vezes não está entendendo o porquê. Gente, todos nós fazemos isso em algum momento, mas o que é importante? É no momento que você identificar, você entender assim,
olha só, eu estou identificando que isso aqui não está legal. Será que eu consigo fazer esse processo sozinho? Muitas vezes o que você vai falar? Não. Se você não consegue fazer sozinho, então procure um profissional, procure ajuda. Por quê? Porque no momento em que nós não conseguimos fazer alguma coisa sozinho, nós vamos mediar prazer e dor o tempo inteiro. Vocês estão entendendo isso? Eu medio o prazer de possuir e a dor de ter comprado, de ter feito uma dívida. Eu medio o prazer de ter comprado, por exemplo, um bolo, uma comida, sabe? E a dor de ter comido e falar, poxa, isso aqui não faz bem para minha saúde. E aí, quem é que faz essa mediação dentro do nosso emocional? Quem faz essa mediação é o nosso ego. Se o nosso ego não está fortalecido, o que acontece? Você precisa de um ego auxiliar. Quem é o ego auxiliar de todo mundo quando ele precisa fazer um processo de sair desses ciclos viciosos? É o terapeuta. E aí o terapeuta ele vai ser aquele que te ajuda a mediar a situação para que você pare de sofrer. Por isso que a gente faz a terapia, se organiza e continua sozinho. Por quê? Porque aí você mantém o seu ego forte, mantém o seu ego equilibrado e você consegue fazer o processo a partir daí. Isso que é tão importante. Então, a gente precisa começar a entender que os sistemas de recompensas que fazemos, nós o fazemos porque temos necessidades que não foram atendidas. Paty, mas nós não vamos atender todas as nossas necessidades. É fato, nós não vamos atender todas as nossas necessidades. Porque se nós atendermos todas as nossas necessidades, nós vamos ficar no lugar, quem assistiu a live aqui de medicina vibracional, que a Melissa falou pra gente, aquele lugar do eu não preciso de nada, tá tudo bem na minha vida. E se você tá tudo bem na sua vida, o que acontece? Você não busca nada de diferente. Então, a dor ou o incômodo, de certa forma, nós temos que usar como um propulsor, um ajudador, para que você saia daquele ponto que te faz mal, para que você faça coisas boas para você mesmo. E isso é muito importante. Então, se você compra compulsivamente, come compulsivamente, fuma compulsivamente, bebe compulsivamente, você está com um outro buraco, meu amor. E o buraco não está em nenhuma dessas coisas. Muito provavelmente você não precisa de nada, você come sem estar com fome, você fuma sem necessidade e você bebe sem necessidade. É pela pura busca do prazer. Só que o prazer, ele é fugaz. Se a gente for pensar num relacionamento, o que sustenta relacionamento? É o prazer do sexo? O prazer do sexo nunca sustentou relacionamento nenhum. Ele vai sustentar durante o primeiro período, até que as pessoas se descubram e elas se apaixonem de fato, passem a respeitar, admirar e compartilhar. Aí sim. Aí vocês têm objetivos comuns, vocês têm coisas comuns e aí sim a coisa cresce. Mas o prazer fugaz, ele não sustenta. Então, esse prazer fugaz é que é o motivo da dor. Porque você está tentando suprir alguma falta. Paty, mas essa falta, necessariamente ela vai estar num trauma? Não, gente. Às vezes ela pode estar até numa gestação. Como assim? Olha só, se você teve, por exemplo, uma gestação que não foi desejada, sua mãe, por exemplo, pode ter sofrido abandono ou rejeição, ou tentou abortar, e a gente não está aqui para julgar os nossos pais. Porque todo mundo que julga os nossos pais não faz um ciclo de abundância na sua vida. Nós temos que entender que quando os nossos pais estiveram grávidos, porque o pai e a mãe engravidam, eles tinham uma situação e uma série de conflitos, sabe, que eles não conseguiam lidar com aquilo. E nós temos que entender toda a questão social envolvida, toda a questão financeira envolvida e toda a imaturidade envolvida naquele processo. Mas, se isso está lá desde o útero, por exemplo, ela vai refletir. E eu estou falando isso baseado em Freud. Freud falava isso. Por isso Freud, no início dos estudos dele, usou da hipnose. Porque muitas vezes essas faltas que estavam intraútero, elas vinham
no momento da regressão na hipnose. E aí a pessoa entendia, sabe, o porquê que ela estava sentindo aquele vazio. Porque ela sentia um abandono estando ali presente, uma rejeição estando ali presente. Paty, como é que a gente descobre isso? Fazendo análise. E eu entendo, Vânia, quando você fala assim, eu não quero esse buraco. Eu também não. Eu também não. E todos nós vamos passar frustrações em nossa vida que em algum momento podemos usar isso como válvulas de escape. E nessas válvulas de escape, nós podemos adoecer de fato e se fixar nisso. Ah, quer dizer que o problema não é a gente flutuar? Não. Se eu flutuo, nossa, estou passando por um período que eu estou comprando muito. Opa, isso não tá legal. Então, peraí, no momento agora da quarentena, muita gente está passando por isso. O que é o momento de prestar atenção? Poxa, esse negócio do isolamento para mim não está funcionando, preciso conversar com alguém, não posso jogar a energia toda nisso. E aí, quando você tem essa consciência, você acorda e fala, parou a palhaçada, não vou fazer isso mais comigo. E aí você cai, né? Pelo amor de Deus, quando eu falo parou a palhaçada, é como eu falo comigo. Eu não estou falando que isso é uma palhaçada, pelo amor de Deus. Eu falo que Patrícia, quando eu converso comigo, eu falo, parou. Chega, você já deu. Por quê? Porque eu também passo os meus problemas. Eu também converso comigo mesmo na frente do espelho. Eu não sou louca, eu tenho certeza disso. Então, quando a gente começa a fazer esse processo, a gente acorda para a vida e a gente muda. E aí a gente fala, não, isso aqui eu consigo controlar. E se você se fixar e não conseguir controlar, neste momento, você precisa de ajuda. E aí essa fixação é que causa imensa dor. E nós todos vamos passar por isso em vários momentos. Quem é que no momento, por exemplo, que está fazendo um TCC, está fazendo uma prova de vestibular, que está passando algum outro conflito na vida, não dá uma desequilibrada? Seja para comer muito, seja para dormir muito. Tudo isso são mecanismos de fuga do ego. São mecanismos de defesa. E nós vamos procurar nos defender do quê? Da dor. E sempre nós vamos procurar nos defender da dor. Da dor que as situações normais da vida nos impõem. Paty, mas esse negócio aí não é aquele que a gente fala assim, é a negação, é a repressão. É isso mesmo. E muitas vezes nós vamos reprimir desejos e isso vai nos causar dor. E nós vamos entrar em negação, a gente vai dizer, não, isso não existe. Olha, é só porque estava na promoção. Estava na promoção. Mas aí a gente tem que começar a ter critérios. Você precisa? Isso realmente vai fazer diferença na sua vida? E a primeira coisa que você pegar dentro do seu armário, que tiver com a etiqueta e você tiver esquecido, liga o pisca-alerta. Mas liga rápido, porque aí você consegue já falar, opa, isso aqui não é para mim. Paty, além de fazer terapia, tomar medicações, das terapias complementares primeiro, que eu acho que a gente não precisa ir correndo para a psiquiatria, vocês sabem que eu respeito as medicações alopáticas, né? Então a gente tenta com uma coisa mais branda primeiro, para ver se a pessoa reage bem. Ela não reagindo, até o próprio terapeuta indica para ir para um psiquiatra, eu acho que é importante, para diminuir a ansiedade, né? E a coisa poder fluir. Tem mais alguma coisa? Tem. Das primeiras coisas que nós podemos fazer é, por exemplo, um coach de finanças. Vocês conhecem? Por quê? Porque se a pessoa está no descontrole financeiro, ela precisa de alguém que ajude ela a colocar as finanças dela em ordem. No momento em que ela colocar as finanças dela em ordem, ela mudar o foco de, ao invés de gastar, ela começar a fazer projetos para que ela possa economizar e fazer coisas melhores na vida dela, ela tira o foco do gastar e passa a ter o foco no economizar. Quando ela passa a ter o foco no economizar, ela vai pensar duas vezes e vai começar a fazer um consumo mais consciente. Então, assim, fazer um coach de finanças, procurar, né, uma pessoa especialista nessa área, e não é tão caro como a gente pensa não, gente. Tem mensalidades que você paga aí que são muito acessíveis, e aí você começa, inclusive, a fazer investimentos. E aí você muda completamente o cenário. E ao invés de passar a ser um endividado, você passa a ser uma pessoa, né, que faz poupança, que faz projeções com o que você quer para a sua vida.
Uma outra coisa que a gente sugere é ressignificar essa relação de gratificação e recompensa. O que realmente me traz recompensa? O que realmente me gratifica? O que realmente me preenche? Ah, mas se o que me preencher for o comer, será que eu preciso comer tudo? No caso, a gente está falando de compras, mas se for a questão alimentar, eu também preciso de alguém que me ajude a aprender a escolher melhor os alimentos para que eu possa comer com qualidade. Porque você vai deixar de comprar? Não, você só vai comprar com qualidade e menor quantidade. Então isso vai fazer toda a diferença. Então muitas vezes a gente pode procurar um coach de finanças, procurar ressignificar. Uma coisa que eu acho que é importante, se você vai sair para algum lugar e corre o risco de comprar, leve um amigo, uma irmã, uma pessoa da sua confiança, que você pode dizer assim, não me deixe comprar, eu não estou precisando de nada. E aí, confie nessa pessoa, confie mesmo. Aí é hora de tamo junto mesmo, hashtag tamo junto. E aceitar a ajuda dessa pessoa, que muitas vezes o impulso já comprou. Essa pandemia mostrou que o brasileiro não sabe poupar e que não faz contas por ano. Não faz, é verdade. Então, assim, o brasileiro não tem esse hábito e nós precisamos, sabe? Nessa pandemia a gente começou a entender que nós termos uma graninha guardada para passar tempos difíceis é fundamental. Então, nós temos que nos melhorar com a situação que nós estamos vivendo. Eu aprendi o recado. Estou aprendendo o recado, mas bonito. Então, assim, a gente tem que ter uma gordurinha, a gente tem que ter uma poupancinha, seja ela em que aspecto for, justamente para um momento de dificuldade, um momento de socorro. Por quê? Porque ele pode acontecer na hora que a gente menos espera. Neste momento, nós estamos passando um momento que é geral e nós passamos momentos particulares. Você sabe, por um acaso, momentos que você vai precisar passar isso, sei lá, você pode sofrer um acidente, você pode ficar adoentado, você pode querer fazer uma cirurgia plástica. E você tem que esperar e ter uma poupança guardada justamente para poder ficar quietinho, para poder fazer um repouso adequado. Então, assim, é muito importante a gente tratar disso com bastante tranquilidade. Uma outra coisa que é legal, se você já tem essa tendência a comprar, vai lá, cancele todas as suas assinaturas no e-mail, cancele assinaturas de revistas de compra, revistas de promoção, cancele assinaturas no e-mail, não fica vindo aqueles... Ai, como é o nome, gente? Me ajuda aí. Quando vem assim, aqueles catálogos promocionais por e-mail, seja de lojas de departamento, seja até do pet shop vem. Então, assim... E é isso mesmo, Geomar, o brasileiro ele ganha o almoço para pagar a janta. Obrigada, Ernesto, pelo elogio. Eu tenho muita delicadeza em tratar porque eu sei que o quanto isso traz sofrimento. Então, assim, uma grande dica, sai lá e cancela. É C&A, é Riachuelo, é Renner, é Dafite, o pessoal compra muito, Wish, vai lá, AliExpress, cancele tudo, cancele. Fala, não quero receber e-mail de promoção. Tira tudo, porque aí você não fica tentado. Amazon, tudo. Vai lá e cancele sua assinatura. Não quero receber. Por quê? Porque se você vira alguma coisa, você sabe que você não controla, então você já afasta. Afasta de mim esse cálice. Então, põe longe. Se você não vai resistir, é a melhor coisa que você faz. E assim, procure ajuda profissional. Abra-se com as pessoas. Abra com a sua família. Chame seu marido. Ou chame a sua esposa. Tem homens também. A maioria é mulher, mas tem homens que passam por isso. Que são compradores compulsivos. Chame o seu esposo. Chame a sua esposa. Chame o pessoal da sua família. Ou seus pais, ou seus irmãos. Fala, olha, me ajuda. Eu identifiquei isso aqui em mim. Eu não gosto. Eu não quero ser assim. Eu preciso do auxílio de vocês. E aí, isso é muito importante. O Geomar está colocando aqui pra gente. A mídia trabalha de forma subliminar para gerar necessidades que não existem. Geomar, isso acontece e acontece muito. E não se enganem. Na saída dessa pandemia, nesse momento que nós estamos, o incentivo ao consumo é muito grande. E ele vem em todas as formas, inclusive com mensagens subliminares, de publicidade e tudo mais. Eles estudam muito essas questões da mente,
né? Tem alguns profissionais que dão palestras sobre isso no YouTube, tem algumas. Porque se o consumo não acontecer, a economia não vai girar. Mas nós não podemos cair nessa pilha do consumo exagerado. Nós precisamos do consumo exagerado para fazer a economia girar. Não caiam nessa pilha. Porque às vezes você não tem tendência à doença e fala, não, mas eu estou ajudando no consumo, porque aí a economia precisa girar. Calma, você não vai fazer a economia girar sozinho. Psicossomática colocou aqui pra gente, ó. O ideal é guardar 20% de tudo que se ganha. E se for difícil, comece com 5, com 10. Guarde numa conta que você não tem acesso. Um pouquinho mais difícil, R$10 é um começo. É verdade. Todo tantinho que você for guardando, que você for juntando, sabe? Ele vai fazendo diferença. E o legal é fazer isso mesmo, que a Psicossomática BR colocou aqui pra gente. Olha, coloque numa conta que você não usa. Sabe, mesmo que depois você coloque e faça disso uma viagem. Maravilha! Ou você dê um presente maior, na hora que você quiser trocar seu carro, você tem uma graninha, sabe? Porque é importante a gente ter um valor para se manter. Isso é muito importante. E, de fato, a gente não pode cair na pilha do consumo. Por quê? Porque a gente não pode cair nessa desculpa. Então, assim, as coisas encareceram muito, é verdade. Mas mais que nunca a gente entendeu que a gente precisa consumir conscientemente e que muitas vezes nós estamos em casa. Gente, quem nunca? Tá aqui quase no final da nossa live, mas eu vou levantar a mão aqui e dizer uma coisa que aconteceu comigo. Eu me deparei com produto de limpeza que eu comprei, eu nem sei para que eu comprei, porque nem a empregada que estava aqui não usava. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, o que foi que a minha filha me falou? Mãe, você precisa de tanta Tupperware? Eu falei, cara, eu nunca precisei. E aí, quando eu olhei algumas coisas, eu me envergonhei de mim mesma. Eu falei, olha, eu comprei sem raciocinar. E começa pelas coisas pequenas. Neste momento, você vai dando um limpa. Vamos entender, o ciclo da abundância da nossa vida está em não juntar tranheira, está em não juntar tranqueira. Então, faz girar. Doa, sabe? Fica com aquelas coisas que realmente você necessita. Então, tá em casa, aproveita para fazer uma limpeza. Não é para você encher sua casa de novo, mas para você limpar e deixar a energia circular. Sabe? O ciclo da abundância, ele funciona quando você solta as coisas. Não quando você prende. Em todos os aspectos. Isso é muito importante. Então, assim, encontre um motivo da sua compulsão. Isso é o mais importante de tudo. Por quê? Porque nós vamos procurar nesses impulsos obter essas compensações. E essas compensações, elas são emocionais. Isso é muito importante a gente entender. Vamos ler aqui os comentários. O que passar do valor de 3 meses da sua despesa, você aplica ou usa como uma viagem, um videogame ou algo que queira, ou apenas aplique. É uma excelente ideia, é o que os consultores financeiros indicam, e existem consultores financeiros para todo o valor de orçamento, acreditem nisso. Tem gente que está aqui na live que eu sei que faz isso. Então, assim, faça um orçamento, organize suas finanças, tenha ali o suficiente para você passar 3 meses aí de dificuldade, porque quem tinha essa poupança ficou tranquilo durante esse período que nós passamos. E o que passar disso, faça uma aposentadoria, atenda os seus desejos, que isso vai ser mais do que suficiente. Uma outra coisa, uma forma de evitar a sedução da internet é não comprar no momento que o assunto aparece. Sempre que isso ocorre, eu marco e depois no dia seguinte, se eu ainda entender que é importante, eu faço a pesquisa sobre o produto e tomo a decisão de compra. Isso, na grande maioria das vezes, eu nem lembro mais porque que aquilo era importante. E é isso mesmo. Acontece muito, gente, nós temos aqui algoritmos que nós falamos sobre uma coisa aqui, isso acontece muito, experimente, só para vocês terem noção. Eu comentei, por exemplo, numa aula, as meninas estavam falando sobre vitamina C para pele, aquelas vitaminas C. Aí eu falei, nossa, eu nunca comprei esse negócio, e as meninas, não, olha, para você ver, é bacana, parará, e ficaram um tempão trocando receita ali no final da aula. Eu deixo todos os microfones abertos e todo mundo comentando. Aí quando acabou e tal, fechei tudo, fui comer. E à noite eu peguei, passei o dedo assim no Instagram. Quando eu passei, tinha 3 propagandas sobre vitamina C para pele. E eu nunca tinha pesquisado sobre isso.
Então, assim, existem algoritmos extremamente inteligentes que você está papeando com uma pessoa, conversando, celular desligado, computador sem câmera, não tem problema. Ele vai captar, esses algoritmos, eles vão trazer a propaganda que você precisar. Pergunta mágica, eu posso, eu preciso e eu tenho condições. É isso aí, Gilmar. Eu agradeço você por ter trazido essa pergunta mágica, porque eu ia falar exatamente isso. Antes de comprar, verifique, eu posso comprar isso? Eu preciso comprar isso? Isso é útil para mim? Eu sempre passo pelas 3 peneiras quando a gente vai falar alguma coisa, não é verdade? É útil, é verdade, é bondoso isso? E aqui também a gente precisa ter isso. Eu preciso dessa coisa que eu vou comprar? Eu realmente tenho necessidade? Isso cabe no meu orçamento? Sabe? Ou é um desejo que eu quero apenas atender? Sabe? Então, vamos pensar. Não é que a gente não tenha que comprar coisas que às vezes queremos. Ah, eu quero um perfume. Beleza, você precisa de um perfume. Você não precisa de 5 perfumes. Eu quero um sapato. Eu preciso de um sapato. Eu preciso ter um sapato para tal e tal ocasião. Você não precisa de 20 sapatos. Não é você não ter as suas coisas. Não é você não possuir as suas coisas. O problema é o excesso. No momento em que você não necessita. Então, isso é que é preciso que a gente entenda. E isso é para tudo. Eu preciso desse alimento. Esse alimento vai fazer bem à minha saúde. Eu estou com fome. E aí a mesma pergunta sempre para todos os tipos de compulsão. Então, isso é muito importante. Para quê? Para que a gente faça esse processo absolutamente consciente. Pessoal, quero agradecer vocês demais. Muito mesmo. Eu não divulguei a live, não deu tempo. Mas eu não queria perder a oportunidade, que eu estou aqui todas as segundas e quintas. Quinta tem live. E aí é importante, eu acho, que a gente trazer esses assuntos à discussão. Geralmente quem não tem tempo de assistir, assiste a live gravada. E eu tenho muita gratidão a vocês que entraram, mesmo sem eu ter divulgado. E é um momento de discussões muito ricas, que eu acho que a gente precisa fazer, né? Um assunto muito rico. E já que a gente tem que exercitar a gratidão, né? Eu quero agradecer a minha filha, porque eu até falei, poxa, eu queria falar de um tema legal, um tema que está em voga e tal. Ela falou, mãe, por que você não fala sobre o consumo? Porque tá todo mundo comprando tanto pela internet. Então, assim, fica aqui meu agradecimento à minha filha Beatriz, que me ajudou a escolher esse tema e absolutamente pertinente. E eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui, que estiveram com a gente, que participaram, que fizeram esse momento ser mais enriquecedor. E vai ficar gravado no IGTV e vocês podem mandar para quem vocês acharem que pode se beneficiar desse papo com a Paty. Vamos ver aqui. O pessoal está fazendo algumas indicações, né, para ler sobre ser minimalista. Isso é extremamente importante, sabe? Eu que agradeço a todos vocês. E a Débora colocou aqui pra gente o canal Me Poupe de finanças. Já ouvi falar muito bem, inclusive, Débora, é verdade. Então, assim, eu indico e espero que vocês também indiquem. Indique aí pro pessoal as lives para que assistam, todas gravadas. E aqui a gente termina mais um Papo com a Paty, com muito amor, com muita gratidão, muito amor no coração. E aí vamos entender a questão do consumo consciente. Eu sei que eu vou usar o slogan de um programa que chama Menos é Demais. E a gente tem que aprender a viver com menos mesmo, porque menos traz o ciclo da abundância. Muito obrigada e até quinta-feira com mais um Papo com a Paty. Beijo no coração, beijo da Paty e até quinta. Tchau, tchau.